Efésios capítulo 1, do versículo de número 3 até o versículo de número 14. O título da mensagem de hoje é: o privilégio de sermos selados pelo Espírito Santo. O privilégio de sermos selados pelo Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de analisar e refletir sobre as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E quando eu penso na estrutura dos versículos que nós lemos, nós temos uma relevância, porque ele fala aqui de uma forma magnífica da Trindade. Ele fala aqui das bênçãos relacionadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a impressão que eu tenho é que quando ele escreve, ele está escrevendo na ordem em que os fatos foram acontecendo na história da humanidade. Porque ele começa falando de Deus, o Pai. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito o Pai de Jesus Cristo, que tem reservado para todos aqueles que confessam a Jesus como Messias, como Salvador, bênçãos nas regiões celestiais. Ainda que de fato não estejamos lá, eu e você, se temos Jesus, podemos viver com essa convicção, podemos viver com esperança. E nesses primeiros versículos, até o versículo 6, ele fala aqui do Pai. E ele fala que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos chamados para uma vida separada. A palavra santo significa separado para Deus. E ele diz que eu e você, que recebemos a Jesus, nós somos chamados para uma vida de santidade e para sermos também irrepreensíveis. E uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que nunca erra, mas é uma pessoa que muitas vezes, apesar dos seus pecados, dos seus tropeços, você olha para a vida dela e você vê uma predisposição à mudança. Ela não se conforma em viver na prática do pecado, e quando erra, ela confessa a Deus o seu pecado e tem uma predisposição à mudança. E quando você olha para essa pessoa, você tem dificuldade de repreender, porque ela se arrepende e tem atitudes de mudanças. E aqui então, o Pai diz que nos chamou, o texto diz que o Pai nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. E no final do versículo 6, ele já lembra de Jesus, a quem ele chama de o amado. E aí ele começa a falar daquilo que Cristo veio fazer. Ele fala do nosso privilégio em Cristo, que o sangue que foi derramado garante a remissão dos pecados. Ou seja, o sacrifício de Cristo é aquilo que nós acabamos de entoar há pouco. O seu perdão é completo, porque lá na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os pecados cometidos pela humanidade toda. É suficiente para perdoar a todos. Mas nós sabemos que muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são aqueles que rejeitam a Jesus, mesmo ouvindo o Evangelho. Mas na cruz, ele pagou o preço da remissão. Aqueles que entendem um pouquinho aqui de sócios de clube, sabem que um sócio remido, ele não paga mais mensalidade. Remiu a dívida, não existe mais dívida. Quando Cristo pagou o alto preço lá na cruz, todos aqueles que confessam a Jesus, que creem que Ele é o Messias, que confessam com os seus lábios, o recebem como seu único e suficiente Salvador, podem experimentar a remissão dos pecados. Ele apaga os pecados anteriormente cometidos, e é como se houvesse um depósito, que se vier a pecar, diz a Bíblia, nós temos um advogado, Jesus Cristo, Ele é o nosso defensor. E a palavra é clara em dizer que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. O pecado não faz parte da rotina. Ele pode até por um deslize vir a pecar, mas não faz parte da rotina dessa pessoa.
Ele foi lavado, comprado no sangue do Cordeiro. E então aqui ele fala até o versículo 12 das bênçãos decorrentes do sacrifício vicário de Jesus Cristo. E diz que tudo aquilo que aconteceu anteriormente, quando Cristo veio, aquilo que era obscuro, aquilo que não era revelado, foi revelado a nós. No versículo 9, ele diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação do tempo, no tempo que Deus planejou, que ele pagasse o preço da nossa redenção. Então ele fala de Deus o Filho, e no versículo 13 ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E agora ele fala de Deus, o Espírito Santo. Primeiro o Pai, o Filho, e agora da obra do Espírito Santo. E ele diz que eu e você somos selados pelo Espírito Santo. No versículo 14, ele diz que o Espírito Santo, ele é o penhor, é a garantia de salvação para mim e para você. Mas hoje eu gostaria de me ater com você, refletindo nas verdades do versículo 13. Hoje eu gostaria de refletir com você sobre os privilégios de sermos selados com o Espírito Santo de Deus. E eu creio que eu e você devemos responder aqui a 4 perguntas. Eu chamo você para refletir junto comigo e procurarmos nesse texto a resposta de 4 perguntas. O texto diz que ele é o Espírito Santo da promessa. E a primeira pergunta é: por que o Espírito Santo, ele é chamado de o Espírito Santo da promessa? Segunda verdade que eu quero compartilhar com você: por que o Espírito Santo é o selo? Por que o texto está dizendo que o Espírito Santo é o selo? Quando acontece esse selo? Quando eu e você podemos perceber que fomos selados com esse Espírito Santo? E eu quero conversar com você sobre os resultados, os efeitos de termos sido selados com o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos e irmãs, é necessário que nós possamos refletir sobre o Espírito Santo como um selo, porque nós temos ouvido falar de várias unções, e as pessoas dão bastante ênfase nos moveres que existem e nos grupos que promovem muitos movimentos e que veem em algumas situações um agir, um sobrenatural do Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo é individual, e eu encorajo cada um de nós a termos as nossas experiências. O que nós não podemos fazer é da experiência a palavra de Deus. E o que eu tenho visto acontecer nos nossos dias é que muitas vezes nós temos visto moveres acontecendo nos mais diversos lugares, e as pessoas, ao invés de ter a sua experiência, elas começam a reproduzir a experiência do outro. E muitas pessoas têm vivido de teatro, de encenação no meio evangélico, porque muitas vezes algumas coisas que acontecem não é do Espírito Santo, são pessoas que querem aparentar mais espirituais que outras. E hoje eu e você somos chamados a voltar para a palavra e entender o que o Espírito Santo de Deus representa para cada um de nós. O que ele representa nesse texto como selo. E eu sei que seria muito mais fácil chegar aqui e falar de várias unções, mas eu e você somos chamados a ficar com a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 4 da segunda carta, ele diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão cercar-se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade,
entregando-se às fábulas. E ele diz: Timóteo, sê sóbrio. Timóteo, fique com a palavra, cumpre cabalmente o teu trabalho de evangelista. Irmãos e irmãs, eu e você somos chamados a ficar com a palavra. E hoje nós vamos refletir sobre esse texto. Nós vamos compreender o privilégio de sermos selados pelo doce Espírito Santo de Deus. E a primeira pergunta que eu chamo você a refletir e responder comigo é: por que Ele é o Espírito da promessa? Porque Ele é chamado de o Espírito Santo da promessa? E é muito simples. Os profetas prometeram, foram usados por Deus. E eles falaram que viria um tempo em que haveria o derramar do Santo Espírito de Deus. Nós podemos nos lembrar lá de Joel 2, quando o Joel, ele diz: olha, eis que virão dias em que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vão pregar a palavra. Vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E nós podemos nos lembrar disso no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, quando houve a descida do Espírito Santo. O povo estava ali reunido, de repente veio sobre eles um som como de um vento impetuoso, e diz que foram distribuídas línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e eles começaram a falar as grandezas de Deus. Ali estavam reunidos pessoas das mais diversas línguas, das mais diversas nacionalidades. Eram partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, e eles começaram, impactados por aquele derramar do Espírito Santo, eles começaram a falar das grandezas de Deus. E então uma multidão que veio ver o que estava acontecendo, começaram a dizer: eles estão embriagados, eles estão bêbados. E o apóstolo Pedro se levanta e fala: não, vocês estão enganados. São 9h da manhã. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel: eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que está acontecendo aqui é o derramar do Espírito Santo prometido pelo profeta Joel. Hoje está se cumprindo as Escrituras. O Senhor usou o profeta Joel, o Senhor usou o profeta Isaías, o Senhor usou o profeta Ezequiel para escrever sobre isso, falando de que viria um tempo do derramar do Espírito Santo, que começou lá no dia de Pentecostes e vai até o grande dia do Senhor. Eu e você estamos vivendo nos dias da dispensação do Espírito Santo de Deus. Pastor, então lá nos tempos do Antigo Testamento não havia a dispensação do Espírito Santo? Naqueles tempos, o Espírito Santo de Deus, ele não havia sido derramado em plenitude. Ele tomava apenas algumas pessoas em momentos específicos. De tempo em tempo, um profeta era tomado pelo Senhor, e ele cumpria a função profética. Qual era a função profética? Denunciar pecado e dar direcionamento ao povo. Se você pegar, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 58, você vai ver nitidamente, ele está falando lá do jejum. Ele fala: olha, vocês ficam sem comer, mas vocês não têm tirado da vida de vocês os princípios mais importantes. Se vocês não tirarem do meio de vocês o falar injurioso, se vocês não deixarem de profanar os meus pensamentos, se vocês não tirarem o dedo que ameaça, vocês vão experimentar sentença, vem punição sobre vocês. Mas se vocês se arrependerem e vocês endireitarem as veredas de vocês, você será como um manancial cujas águas jamais faltam. Os seus filhos vão reconstruir os muros da cidade. Você vai ser abençoado. Você vai experimentar a vitória na sua vida. Se você tomar posição de arrependimento, ele denuncia o pecado e ele dá direcionamento ao povo. Função profética. Os profetas apontaram para o Messias que viria, e pós-Messias, o derramamento do Espírito Santo. Mas não bastasse os profetas terem prometido que viria o Espírito Santo,
O próprio João Batista, ele disse: olha, eu estou vindo, eu batizo com água, mas vem outro que eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele vai vos batizar com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. E o próprio Jesus, ele disse: quando eu subir, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o outro, e ele vai ensinar para vocês todas as coisas, vocês não estão sozinhos. E 10 dias depois da ascensão de Jesus, ao Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o Espírito da promessa, prometido, ele veio. E ele age em mim, em você, somos casa. E ele está trabalhando, ele está nos enchendo do poder do alto. E ele pode fazer com que eu e você possamos produzir o fruto dele em nós, em plenitude. Enchei-vos do Espírito. E por que o Espírito Santo de Deus, ele veio? Ele veio para dizer que a obra de exaltação, ela foi cumprida em integridade. É como se Deus estivesse dizendo: Jesus chegou, ele chegou aqui, cumpriu a obra de exaltação. Ele desceu, se tornou homem, pagou o preço, ele cumpriu o preço do pecado, está consumado, está pago, mas ele foi exaltado, está à direita de Deus. Ele chegou aqui, e agora o outro foi o Consolador amado. Quando Jesus, ele chegou aos céus, o Espírito Santo foi enviado para dizer: Jesus chegou ao céu, se cumpriu a obra de exaltação, o meu filho está vivo, o meu filho está vivo. É como que Deus dizendo: o meu filho está vivo, apesar dos irmãos dele que o venderam, que o negociaram, que fizeram dele escravo, quando ele se tornou homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele ressuscitou, ele venceu a morte e está exaltado, está consumado, está pago. E então, o Espírito Santo de Deus agora nos capacita, por conta do amor transbordante que nos constrange, a proclamar essa verdade, que todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, ele se torna casa, a habitação do Santo Espírito da promessa. Ele veio, se cumpriu a palavra de Deus. Agora eu e você precisamos compreender, depois de entender por que ele é o Espírito Santo da promessa, precisamos compreender o que é selo. Por que o Espírito Santo é selo? Hoje, quando nós vamos aos Correios e nós colocamos uma correspondência ou algum produto a ser encaminhado, enviado, nós pagamos por um selo. Uma correspondência sem selo, ela não é enviada, porque o selo é o símbolo de que foi pago um preço para que aquela mercadoria, aquele produto, aquela correspondência chegue ao destino. Mas nos tempos bíblicos, o sentido era até superior a esse, porque era muito comum que os reis, os nobres, eles tivessem um anel, e nesse anel tivesse a logo real, o símbolo real daquele homem que enviava uma correspondência, ou um produto, ou algo que deveria ser selado. Então era colocado com uma espécie de cera quente, algo lacrando a embalagem do que deveria ser enviado, e era colocado o selo, a logo, a marca daquele anel, selando o destino. Só pode abrir o selo a quem foi destinado esse produto, essa mercadoria ou essa correspondência. Nós podemos nos lembrar que quando Jesus, ele foi morto, e então ele foi levado para o túmulo no jardim de José de Arimateia, ele foi colocado dentro do túmulo, foi colocado uma pedra. Mas aí os guardas romanos começaram a questionar:
olha, há um risco aqui. Pode ser que eles queiram tirar o corpo daí de dentro. Então Pôncio Pilatos, ele deu uma ordem, ele diz: vocês vão selar. Vocês vão passar algo para selar essa pedra. E ali tem o selo. Isto é algo inviolável. Isto é algo inviolável. Mas como o Espírito Santo de Deus e o próprio Cristo não estão sujeitos a forças humanas, não teve selo que impediu a Jesus de ressuscitar. E a pedra se rolou e Jesus ressuscitou, está vivo, exaltado à destra do Pai. O ponto aqui para mim, irmãos e irmãs, é que o selo, ele significa que algo é original. Aqui tem uma pessoa que de fato recebeu a Jesus como Salvador, e o Espírito Santo é este selo, e isso é inviolável. Jesus disse: aqueles que vêm a mim, eu jamais deixarei lançar das minhas mãos. Os que vêm a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Os dons e a vocação são irrevogáveis. E lá em Efésios, aqui no capítulo 2, no versículo 8, vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, a salvação não vem de vocês, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E lá em Romanos diz que os dons e a vocação são irrevogáveis. Se você tem a salvação, ninguém pode tirar isso de você, porque você está selado com algo que é inviolável, o Santo Espírito da promessa. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhes toca. Ele pode tentar, mas ele não tem poder de arrebatar a mim e a você, que fomos lavados no sangue do Cordeiro, das mãos do Todo-Poderoso. Ele pode tentar, assim como ele tentou a Jesus, mas ele não pode. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição? Romanos 8:1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O privilégio do selo. Espírito da promessa. Entendemos o que é selo quando nós fomos selados. Irmãos e irmãs, durante a história da humanidade, alguns antigos teólogos reformados, eles entendiam que primeiro vinha a conversão, depois vinha o selo. Entre eles, Martin Lloyd Jones. Depois, influenciados pelo movimento pentecostal, entendia-se como batismo no Espírito Santo. Primeiro vinha a conversão, segundo uma experiência sobrenatural que era evidenciada pelo dom de línguas. Só é batizado ou selado no Espírito Santo quem fala em línguas, esse era o conceito. Mas eu quero refletir com você sobre algumas verdades desse texto. Porque o texto diz aqui: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando eu e você recebemos o selo, após nós termos ouvido esta palavra, crido nela, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E quando você analisa na língua grega os verbos desse texto, a ideia aqui, o sentido aqui é de algo que acontece ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu recebo a Jesus como Salvador, quando eu experimento a conversão, esse templo que não era habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele é inaugurado, ele é batizado em toda e qualquer religião ou seita. Batismo é um rito de iniciação, ou seja, quando eu recebo a Jesus como Salvador, eu sou batizado com o Espírito Santo de Deus, e Ele pode me dar não apenas uma ou duas experiências, Ele pode dar muitas experiências, e talvez se nós fôssemos ouvir aqui, nós poderíamos ouvir coisas fantásticas das experiências de irmãos e irmãs com o Espírito Santo de Deus. E sabe, quando nós analisamos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12,
Nós podemos entender bem claramente o que é isso. Os dons Ele distribui como Ele quer. Nem todas as pessoas têm o dom de línguas. Então o batismo com o Espírito Santo não pode ser evidenciado pelo dom de línguas. E sabe o que isso tem causado? Em alguns meios, onde as pessoas só são vistas como batizadas no Espírito Santo, quem fala em línguas, outros que não têm o dom de língua, muitas vezes têm forjado, porque se sentem menos espirituais. Os dons Ele distribui como Ele quer. Eu não estou dizendo que não existe o dom de línguas. Eu estou dizendo que nem todas as pessoas têm o dom de línguas. E lá em 1 Coríntios 12, o texto diz que Deus distribui os dons como Ele quer. E aí nós podemos entender que desde que eu fui selado, eu posso buscar a plenitude do Espírito Santo, eu posso buscar o enchimento do Espírito Santo, e eu posso ter muitas experiências com o doce Espírito Santo de Deus, e eu encorajo você a ter as suas experiências de intimidade com o Espírito Santo, porque Ele ensina, Ele direciona, Ele restaura, Ele renova, Ele faz refletir em nós o fruto do Espírito. Há pessoas que têm dons que chamam muito a atenção, mas você olha para a vida dessa pessoa, você não vê o fruto do Espírito. É difícil compreender isso. É difícil compreender como que diz que tem o dom, mas não tem a presença plena do Santo Espírito de Deus. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor. Você vai olhar para as atitudes dessa pessoa, você vai ver atitudes amorosas. A paz, é um pacificador, vive em paz com Deus. A alegria, apesar das lutas e das tribulações. Bondade, benignidade, longanimidade, um longo ânimo com o próximo. Mas há pessoas que são extremamente agressivas. Atacou, ele responde. Cadê a longanimidade? Fruto da presença do Espírito Santo. Mansidão, fidelidade. Há pessoas que não são fiéis aos seus cônjuges, há pessoas que não são fiéis a Deus, há pessoas que não são fiéis aos seus dízimos, há pessoas que não são fiéis à sua igreja, não são fiéis no seu local de trabalho e falam que são plenas do Espírito Santo. Que contradição! Quando o doce Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele muda o nosso caráter, e as pessoas olham para nós e veem o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Então eu encorajo você a ter as suas experiências com o Espírito Santo, mas talvez no nosso dia a dia o mais relevante seria as pessoas verem em nós o fruto do Espírito sendo produzido. Irmãos e irmãs, entendemos por que Ele é o Espírito Santo da promessa. Entendemos o que é selo. Entendemos que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho, nós somos selados. E quais são os resultados? O Espírito é santo. Logo nós vamos ver uma vida de santidade na vida do homem e da mulher em que ele habita. Não estou falando de alguém perfeito. Eu estou falando de alguém que é irrepreensível, como ele diz antes. Uma pessoa que tem uma vida santa, separada. Uma pessoa que o seu desejo é de ser transformado. Sabe que eu gosto demais daquele cântico: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, a cumprir o teu querer. O Espírito é santo. E quando eu sou selado pelo Espírito Santo, eu tenho esperança da vida eterna. Eu vivo em segurança, porque se os meus dias se acabarem aqui, eu estarei com Cristo. Eu estarei na plenitude, a Bíblia diz que na presença de Deus, a plenitude de alegria, a júbilo e celebração, a delícias perpetuamente. Sabe, eu sou fascinado por ler sobre a Nova Jerusalém, a cidade feita de ouro polido como espelho, cercada por muros de ouro polido como espelho, cada fundamento deste muro adornado de uma pedra preciosa, os portões da cidade enormes pérolas. E nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito.
Deus nos revelou pelo Espírito. São coisas grandiosas. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que há tantas pessoas que dizem ter Jesus como Salvador, mas o Espírito Santo de Deus não tem sido notado na vida dessas pessoas? A palavra nos diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, não devemos apagar o Espírito Santo, mas nos enchermos dele. Quanto mais eu leio da palavra, eu oro, eu me relaciono com Deus, mais Ele vai mostrando áreas da minha vida que precisam ser abandonadas. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai refletir o caráter de Cristo, o fruto do Espírito.